todos os processos do corpo, de um modo geral, são afetados pelo sono. É inacreditável o que acontece com o corpo humano. Inclusive a fome, viu, gente? Quem come, quem dorme mal, geralmente tem mais fome. Perfeito. E tem mais dificuldade de se manter, por exemplo, numa alimentação mais saudável. Exatamente. Se você priva uma pessoa de sono, os sinais químicos envolvidos em gerar fome aumentam, como, por exemplo, grelina, e os sinais relacionados à saciedade diminuem. Leptina, e tem um que aumenta o endocannabinoide, que é como se fosse a maconha que o próprio cérebro produz. Então, você tem sinais químicos que geram fome que ficam aumentados, os que geram saciedade diminuídos. Ou seja, e a área do cérebro envolvido com autocontrole fica funcionando mal. Barro. Mas calma aí o cérebro produz uma substância similar ao do uso da maconha, nesse caso? Nosso cérebro produz vai ter cara que não vai dormir mais. Não, sim. Mas não. Ela não vai ter os mesmos efeitos, né? Porque a maconha tem várias dessas substâncias, não são igual todas. Tá. Sobre isso de etapas, você ia perguntar? Era isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Pra gente deixar mais lúdico pra galera, né? Vamos falar sobre essas etapas do sono pra deixar mais específico também o pessoal entender. Antes, só um comentário também. Eu lembrei de um corte que o Joel veio aqui no podcast, ele acorda muito cedo também, né? Nosso sócio aqui no grupo. Ou seja, e aí o corte... Não, o corte do Joel era assim, né? O título era Como Acordar Mais Cedo. E a thumb era O Segredo é Dormir Mais Cedo. Já respondia, já. Só que tinha uns 500 mil views e os comentários eram assim, meu Deus, eu não sabia disso. Mas, por favor, como são as etapas do sono, gente? Então, ponto número 1. O sono, o cérebro não está desligado. As pessoas acham que fica desligado para poupar. Na verdade, tem muita coisa acontecendo ali. Há muito tempo, né? Essa foi a ideia proposta, de que o sono era o momento em que o cérebro desligava. Só que, pelo contrário, esse metabolismo, ele tá... O funcionamento, vou colocar assim, ele tá alto. O padrão de atividade dele muda, né? Então, a gente passa por várias fases. Do sono leve até o sono profundo. O famoso sono profundo que muita gente reclama que não está conseguindo ter. E, de fato, muitas coisas atrapalham. Alimentação, ansiedade, falta de exercício físico. Celular. Aí sono profundo, celular, de certa forma. Depois do sono profundo, né? Então, sono leve, sono profundo, a gente entra por tal sono que ele comentou que chama sono REM. Que é quando a pessoa fica, não sei se já olharam o outro dormindo. Eye movements. Rapid Eye Movements, movimentos rápidos dos olhos, com o olhinho mexendo rápido. Geralmente é nessa fase que a gente sonha mais. O sono REM, então, vem depois do profundo? Isso. Sono leve, profundo, sono REM, e depois a gente volta. A gente fica ciclando nessas fases várias vezes. A gente passa por esse ciclo mais ou menos umas 5 vezes. Inclusive, eu queria saber sobre... 5 vezes? Mais ou menos. Dá 1h30 cada ciclo. Então eu tô certa. Isso, mais ou menos por aí. Existe um grande mistério nesse mover dos olhos, que é fantástico. Para mim, talvez um dos eventos mais fantásticos do sono REM. O mover dos olhos, ele tem uma relação direta com a inibição de uma estrutura no cérebro que confere a valência emocional de uma situação. Vamos imaginar que você passou por uma situação estressante durante o dia, um trauma qualquer, e é durante o sono REM, essa fase fascinante do sono, que você começa a desacoplar esse trauma, essa emoção daquela experiência que foi vivenciada. Então, existe uma autoterapia que ocorre durante o sono REM, que é para desacoplar situações emocionalmente adversas de experiências. Para você não ficar traumatizado. Exato. E isso é tão verdadeiro que algumas estratégias terapêuticas, tanto no contexto da psicologia quanto da neurologia, trabalham em cima disso. Para tratar, sobretudo, o transtorno de estresse pós-traumático. Dormir é importante para superar um trauma. Olha que interessante. Isso eu já sabia também, muito massa. Mas voltando só à fase do sono, isso é muito legal que você falou que dura mais ou menos 1h30, né? Por quê? Porque quem acorda no meio desse ciclo, geralmente tem uma qualidade ruim do dia, exatamente porque interrompeu o ciclo no momento errado. É legal você interromper o sono, né? Acordar quando você tá no final de um ciclo. A partir do REM. Por isso que a gente geralmente acorda de um sonho. Você estava num estágio do sono em que o padrão de atividade do cérebro está muito parecido com quando você está acordado. Por isso que o sono está rolando. Ou seja, está num estágio que está mais leve. E aí, geralmente, a gente acorda, se for natural, né? Você acorda de um sonho, tá sonhando isso. E é exatamente nesse aspecto que o despertador é ruim. O despertador é um dispositivo que só o ser humano usa. A gente inventou para interromper o sono, que é um processo fundamental. Em algum momento na história da nossa sociedade, a gente inventou um dispositivo para interromper um processo que não era para ser interrompido. Daí as pessoas me falam assim, Andrei, mas se eu desligar, eu vou dormir até meio-dia. É porque você precisa dormir.
Desliga o despertador. Esse tanto de tempo que você dormiu a mais era porque você estava precisando dormir. Não, então, mas aí você também pode calcular, tipo, 1h30. Quase todo dia. 1h30, 1h30, vai calculando, 1h30 até você. Eu sempre faço isso, né? Não é que eu durmo. Se eu dormir 1 da manhã, eu calculo, tipo, 7 horas. Sim, mas e pouca depois. E aí eu boto o despertador, porque, né? Sou empresário, preciso trabalhar, não tem outra opção. Malu, tem algo muito interessante nisso aí também que o professor Andrei falou, que é sobre a distribuição desses ciclos de sono durante a noite. Durante o início da noite, no primeiro período, você tem mais sono não REM. Sono profundo. Sono profundo. Então, a gente tem sonhos, então, só no profundo. Tem mais de uma fase, mas aquele sonho vívido, cheio de emoção, que você geralmente está fugindo de alguma coisa, indo atrás de alguma coisa, não no tal sono REM. No sono profundo, a gente tem sonho, mas não lembra. Exato. Existem 2 tipos de sonhos, assim como existem 2 tipos de sono. Existe o sonho do sono não REM, que geralmente são situações do cotidiano. Você sonha com situações do cotidiano, coisas simples que você viveu naquele momento ali, naquele dia, que parece que é uma extensão do teu pensamento durante a vigília, durante o estar acordado. Já aqueles sonhos que têm um caráter mais forte, emocional, de cair, correr, imaginar algo assim, ele tende a acontecer no sono dito REM. Então, esse sonho com característica emocional acontece no dito sono REM. Sono REM, né? Entendi. Tem aplicativos, Malu, que medem isso mais ou menos, as suas ondas. Porque muita coisa muda nessas fases do sono. Inclusive, você conseguir mexer o corpo ou não. Então, dependendo do smartwatch que você está usando, às vezes até o celular, ele consegue ter uma ideia. Ele pega sua frequência cardíaca, seu movimento do corpo e infere mais ou menos onde você está. Aí ele consegue falar, ela está no sono REM, se for para acordar ela, é melhor acordar agora. Ah, sim. É um aplicativo tipo de despertador. Isso, que leva isso em consideração. Em qual fase? Eles não conseguem dizer tão bem, sabe? Mas é melhor do que nada, assim, né? É melhor do que acordar do sono profundo, porque do sono profundo você está mais longe do estado acordado, e aí você acorda achando que parece que você foi atropelado, né? Então, era isso que eu ia explicar. O que acontece? Quando você interrompe, geralmente você acorda mal, né? É natural, por exemplo, a diferença seria quando você acorda, tipo, às vezes mais cedo e você tá mais disposto, e aí você dorme um pouco mais, fala, não, posso dormir mais meia hora. Aí você dorme meia hora, 40 minutos, quando você vai acordar, você tá muito destruído, exatamente porque você interrompeu o ciclo do sono. Perfeito. Sim, perfeito.